Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Hoje eu vim mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, eu queria compartilhar também um livro e que ele tem a ver com a palavra de hoje. E o nome do livro se chama O Grãozinho de Areia em Cordel, de Fernando Paixão. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro, tá? É um livro que eu gosto muito, eu já li ele várias vezes e eu uso ele também no meu trabalho. E hoje, quando eu preparei essa palavra para compartilhar com vocês, eu tinha esquecido que eu ia usar esse livro hoje no meu trabalho também. Enquanto eu lia ele para minha turma, uma turma de idosos até que eu trabalho também, e quando eu li o livro, eu me lembrei da palavra que eu tinha preparado para compartilhar com vocês, que Deus tinha me dado essa palavra enquanto eu caminhava para minha casa. E eu quero ler o livro primeiro e depois eu compartilho a palavra com vocês, amém? E diz assim: prepare o seu coração para a fábula que transponho, que fala de um grão de areia com seu ar doce e risonho, nos ensinando o valor da esperança e do sonho. Esse grãozinho de areia, com seu coração aberto, era bastante otimista, esperançoso e esperto, e morava bem no meio de um grandioso deserto. Lá no meio do deserto, onde o grãozinho habitava, com milhões de outros grãos, fortemente meditava, pois seu sonho era sair do deserto em que morava. Sair daquele deserto era o seu sonho profundo, ultrapassava fronteiras, seu pensamento fecundo, seu desejo era sair para conhecer o mundo. Conhecer as cordilheiras que tanta beleza encerram, as cachoeiras e rios, o vale, sertão e serra, os mares e oceanos e os encantos da terra. Mesmo sabendo o grãozinho que seu destino era incerto, não desistiu de sonhar, queria viver liberto, abandonar de uma vez a aridez do deserto. Olhava para um lado e outro e só areia ele via. Passava o dia pensando de que maneira faria para sair do deserto e viver com alegria. O grãozinho então contou o seu sonho aos camaradas, que desejava sair para outras empreitadas. Seus amigos responderam com deboches e risadas. Os amigos do grãozinho não fizeram volta e meia. Disseram: a sua cabeça de ilusão está cheia. Se conforme, pois você é um simples grão de areia. Os outros grãos cultivavam pensamento negativo, mas o grãozinho seguia otimista e positivo. Pensava: eu jamais desisto desse meu objetivo. Pois o grãozinho sabia que existia outro ambiente e sonhou viver a vida de um jeito diferente. E tinha como aliada a força da sua mente. Qual não foi sua surpresa, um fenômeno aconteceu. Uma forte tempestade lá no deserto se deu. O vento soprou tão forte que o deserto estremeceu. Com medo da tempestade, todos os grãos se juntavam. Deram as mãos uns aos outros, bem firmes e seguravam, para não serem carregados pelos ventos que sopravam. Enquanto se defendiam todos juntos como irmãos, o grãozinho decidiu livrar-se dos outros grãos e, num ato de coragem, resolveu soltar as mãos. Ele então aproveitou o vento para voar. O vento era muito forte, não parava de soprar. O grãozinho, nessa hora, decidiu se libertar. Conduzido pelo vento,
por seu ato de coragem, subiu a metros do chão e viu nova paisagem. Viu o deserto de cima, foi essa a primeira imagem. Continuou viajando nas asas leves do vento, contemplou a natureza, terra, mar e firmamento, se concretizando tudo que tinha no pensamento. O grãozinho conseguiu o que tanto ele sonhava, se sentiu realizado no momento em que voava. Voando, viu tudo aquilo que o coração desejava. E chegando ao alto mar, em estado de esplendor, desceu por entre os corais num cenário encantador. Caiu dentro de uma ostra, virou pérola de valor. Agora o nosso grãozinho é uma joia formosa. A nossa mãe natureza foi com ele carinhosa. De um simples grão de areia virou pérola preciosa. Antes, todos caçoavam dos desejos do grãozinho. Diziam que ele era louco e que entrava em desalinho. Para um simples grão de areia não existe outro caminho. E o grãozinho se lembrou dessas coisas que ele viu, que ele ouviu, do deboche dos amigos, da tristeza que sentiu, mas findou vitorioso porque nunca desistiu. Essa história, quando eu li, ou reli, melhor dizendo, ela, na mesma hora em que eu falava, eu lembrava da história de José. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a história de José. E ela se encontra a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. É uma história muito longa para eu ler toda ela aqui agora, mas eu posso te contar que José, ele era um filho querido, o filho mais novo de Jacó. Por isso, um filho amado, um filho em que o seu pai fazia questão de presentear de forma diferente. E isso despertou a inveja e a raiva em seus irmãos. Mas José, desculpa. José, ele tinha sonhos, né? José, ele tinha sonhos. E um dos sonhos de José mostrava que os seus irmãos, que era esse o entendimento depois, eu não vou ler todo, como eu disse, que mostrava que seus irmãos iam se render a ele, que iam se ajoelhar perante ele. Depois, o sonho de José também revelou que não somente os irmãos, mas o seu pai também iria, né, se prostrar diante dele. E isso deixou ainda mais os seus irmãos furiosos. Isso fez com que a revelação desse sonho fez com que José passasse por grandes tribulações em sua vida, grandes problemas, podemos dizer assim. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido, ele foi parar na casa de Potifar e lá ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele foi tentado e como ele não quis ter alguma coisa com a mulher dele, ela acabou inventando coisas e fez com que ele fosse acusado inocentemente. Isso fez com que ele fosse parar na cadeia, na prisão. Mas ainda assim, em todos os momentos, se você puder, eu lhe dou uma sugestão, leia a partir do capítulo 37 de Gênesis. Você vai ver que o tempo todo os irmãos de José caçoavam porque ele sonhava muito, né? Diziam, lá vem um sonhador. E isso fez com que eles quisessem ter vontade de matar o próprio irmão. Mas o tempo todo, a palavra diz assim, que Deus estava com José. Todas as situações que José passou, todas elas Deus estava com ele, né? E quando Deus me deu essa palavra, enquanto eu caminhava para minha casa, eu vinha pensando assim, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Aconteça o que acontecer,
Não sei qual é a situação que você pode estar passando agora. Pode ser igual a do grãozinho de areia que enfrentou a tempestade, que precisou soltar as mãos, que precisou, sem medo, enfrentar tudo aquilo que veio ao seu encontro. Sabemos que tempestades não são fáceis, nem tempestades de água, nem tempestades de areia. Todas elas podem simbolizar problemas na nossa vida. Assim como José enfrentou vários problemas. Mas hoje eu quero te dizer para você não desistir dos teus sonhos. Não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas venham dizer, não importa se caçoam de você, se acham graça dos teus sonhos, se sentem inveja de você por aquilo que você sonha, se dizem que não é para você isso, se dizem que você não vai conseguir, que talvez você seja um simples grão de areia. Grão de areia é algo tão pequenininho que é insignificante. Mas assim como José era o mais novo da sua família, o mais novo dos irmãos, ainda assim Deus transformou ele no governador do Egito. Ainda assim, mesmo passando por todas as tribulações, por todas as situações que aos olhos de José talvez tivessem dito assim: Senhor, tu me deste um sonho, tu me mostraste algo grandioso. E por que eu tenho que passar por isso? Tudo que passamos na nossa vida, todos os problemas, todas as dificuldades, até aquilo que nos fizeram doer, que nos causaram feridas, tudo isso serve para o nosso crescimento, tudo isso serve para que Deus nos coloque no lugar onde Ele sonhou para cada um de nós. Então, não sei o que você está passando agora, não sei qual é a situação em que você se encontra. Pode ser no fundo de um poço, como José foi jogado. Pode ser no meio de uma tempestade, como o nosso grãozinho da história. Pode ser em meio a tentações, como quando José estava na casa de Potifar. Pode ser que você esteja preso, amarrado a alguém como os grãozinhos de areia. Ou pode ser que você esteja preso, como José estava naquela prisão. Mas ainda assim, o Senhor está contigo. Ainda assim, Ele diz: eu estou contigo. Eu sei de todas as coisas. Eu estou aqui. E até na prisão, José passou a comandar todos aqueles que estavam ali. Até na casa de Potifar, ele foi agraciado porque o seu patrão gostava de tudo que ele fazia, porque enxergava Deus nele. Então, todas as vezes que precisarmos passar por alguma dificuldade, por algum problema, que a gente possa não olhar para o problema, mas que a gente possa olhar para o nosso sonho, para aquilo que Deus colocou no nosso coração, e que a gente não venha desistir, que a gente venha prosseguir, não importa o que aconteça. Essa palavra era o que eu queria compartilhar com você hoje, e eu desejo do fundo do meu coração que, assim como eu, você continue acreditando nos teus sonhos e que dessa forma nós possamos chegar a uma posição vitoriosa, que é isso que Deus quer para a nossa vida. Assim como o grãozinho se tornou uma pérola preciosa, assim também nós podemos nos tornar uma pérola preciosa, algo precioso na mão do nosso Senhor. Então, que nesse dia você possa esquecer de olhar para todas as dificuldades, mas que você possa se concentrar no sonho de Deus para a tua vida. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus. Amém.